É impossível falar do legado do Instituto de Botânica e não destacar a figura ímpar de Frederico Carlos Reni. Esse notável naturalista e botânico autodidata veio do Rio de Janeiro em 1917, trazido por Arthur Neiva, então secretário da Saúde de São Paulo. Este desejava instalar com urgência nas terras do Butantã um horto de plantas medicinais, com o intuito de produzir medicamentos e assim tratar muitas enfermidades que assolavam naquela época o povo paulista. Reconhecido pelo seu vasto conhecimento em plantas medicinais e por ter participado como botânico das famosas expedições telegráficas comandadas por Rondon, Reni era a pessoa com o perfil ideal para comandar a seção de botânica daquele prestigiado instituto. Após cumprir as metas estabelecidas pelos seus superiores, esse notável servidor teve que adaptar-se às reestruturações dos governos que se sucederam, e assim, aquela seção de botânica, da qual era responsável, acabou sendo transferida primeiramente para o Museu do Ipiranga, em 1923, e, 5 anos depois, para o prestigiado Instituto Biológico. Reni chegou a redigir durante os anos 20 vários artigos em jornais e revistas de grande circulação para a época, com o intuito de sensibilizar a opinião pública sobre o crescente desmatamento do Estado e a necessidade urgente de preservar nossos recursos naturais. Em um desses artigos, em meados dos anos 20, Reni chegou a defender ardorosamente a implantação de um jardim botânico em São Paulo, que estivesse à altura dos grandes jardins botânicos do mundo. Assim, quando um jovem político, engenheiro agrônomo e ex-prefeito de Pirassununga, chamado Fernando Costa, foi indicado em 1928 pelo então governador de São Paulo para ser o novo secretário de Agricultura, este já conhecia o perfil abnegado desse nosso grande naturalista. Logo, este secretário lhe deu sustentação política, econômica e administrativa para que ele implantasse em uma antiga reserva de águas do estado, situada nos limites da zona sul da capital, o almejado Jardim Botânico de São Paulo. Devido à sua perseverança e tenacidade, Reni conseguiu, ao longo de 2 décadas, transformar aquela antiga reserva de águas em um jardim botânico exuberante, e ainda ver em 1938 a transformação da seção de botânica, da qual era responsável, em departamento de botânica, obtendo assim a necessária autonomia orçamentária. E, finalmente, no ápice de sua carreira, Reni conseguiu, em 1942, novamente com o apoio de Fernando Costa, reorganizar aquele departamento, culminando assim na criação oficial do Instituto de Botânica. Durante mais de 40 anos de trabalho ininterrupto, Frederico Carlos Reni, devido à sua personalidade peculiar e centralizadora, não conseguiu, infelizmente, formar na instituição que criou um aprimorado quadro de recursos humanos, mas deixou para as futuras gerações um legado inestimável que vem, durante décadas, sendo honrado por aqueles que ocuparam posteriormente a cadeira de diretor desta grande instituição pública de pesquisa. Com a morte prematura de Fernando Costa em 1946 e a aposentadoria de Reni em 1952, o Instituto de Botânica passou por vários anos com dificuldades orçamentárias e falta de funcionários técnicos e especializados em diversas áreas da botânica e da agronomia. A vinda de Wilson Reni como administrador do legado do pai foi previsível, mas este, apesar de seus esforços e conhecimentos acadêmicos, não conseguiu revitalizá-la como muitos esperavam. Foi necessário a chegada de uma nova leva de políticos, administradores públicos e, sobretudo, de grandes especialistas em botânica e agronomia, encabeçados pelo Dr. Alcides Ribeiro Teixeira, para dar um novo e necessário alento a esta instituição pública de pesquisa. É a partir deste ponto da nossa história que colocaremos a seguir uma rápida seleção de depoimentos em vídeo do atual diretor e ex-diretores do Instituto de Botânica. Os relatos aqui selecionados possibilitam conhecer um pouco mais sobre a evolução do Instituto de Botânica a partir do Dr. Alcides Teixeira e, dessa maneira, valorizar o legado que cada um deixou para a nossa historiografia institucional. Os rápidos depoimentos que verão a seguir são apenas uma amostra
de dezenas de horas de gravação que teve por objetivo conhecer melhor o legado não apenas de Frederico Carlos Rene, mas também de outros grandes servidores públicos que o sucederam na missão de administrar e consolidar o Instituto de Botânica do Estado de São Paulo. Comecei a trabalhar no Instituto de Botânica nos últimos dias de 1959. Encontrei um Instituto de Botânica muito diferente daquele que existe hoje. Nós tínhamos pouquíssimos pesquisadores, que nem pesquisadores eram, ou eram biólogos, alguns. Com doutorado tínhamos apenas um, que era o professor Wilson Rene. Alcides Ribeiro Teixeira resolve fazer um relatório das condições do Instituto de Botânica a pedido do plano de ação do governo Cavallo Pinto. E nesse plano tem uma frase que é extremamente importante, que diz, e que termina o seu relatório: o Instituto de Botânica conta com o estritamente necessário para não fechar as portas. Então não cheguei a conhecer o Rene, mas eu fui entrando em contato com as obras do Rene. E o que eu devo dizer é o seguinte, que era uma fase de grandes transformações. As duas áreas, digamos assim, que de certo modo frutificaram, foi a área de criptógamos e a geobotânica, que deram origem a várias sessões. Então eu comecei a trabalhar em 1972 e eu já havia sido estagiária na micologia. Quando comecei a trabalhar, eu já fui trabalhar como biologista, na época chamava, né, na seção de micologia. Depois da seção de micologia, eu passei a substituir um pouco a diretoria de divisão de fitotaxonomia, que se chamava na época. Posteriormente, fui diretora da divisão, chefe de seção, diretora de divisão e, finalmente, diretora do Instituto de Botânica. Mas a senhora participou, então, da implantação da carreira? Da implantação da carreira, né, das discussões, das reuniões, para estabelecer da carreira, da Associação de Pesquisador Científico, para dar apoio a essa ideia. O Instituto de Botânica mudou muito. Desde que aqui entrei, o Instituto fazia taxonomia em pequena quantidade, taxonomia de nível alfa, taxonomia em que as características utilizadas são da morfologia aparente ou interna dos organismos, das plantas. Hoje em dia nós não fazemos mais apenas taxonomia, fazemos ciência botânica na sua expressão da palavra, com trabalhos publicados em revistas excelentes, com um altíssimo fator de impacto, já que agora a moda é fator de impacto, ou qualis, quando não tem ainda um fator de impacto. Hoje nós fazemos excelentes pesquisas em fisiologia, em bioquímica, em biologia molecular, muitas vezes aplicando esse conhecimento à taxonomia, fazendo com que ela saia do seu nível primitivo, que é o alfa, para um nível mais elevado, que é o nível ômega. Então o Instituto hoje tem uma quantidade de trabalhos que é muito grande.
a sua expressão é muito grande. Outro dia estava lendo um artigo publicado numa revista de cienciometria, ou seja, é uma ciência que mede o avanço da ciência, e eu estava vendo lá que o Instituto é a 5ª instituição que mais e melhor produz trabalhos no Brasil. Bem, em termos de recursos humanos, o Instituto estava de braços abertos para receber novos estagiários com a ideia de que eles se convertessem em novos funcionários, né? O doutor Alcides Ribeiro Teixeira tinha muito clara essa visão da importância do Instituto em formar novos pesquisadores. O Instituto começa a aparecer cientificamente com a organização de um Congresso Nacional de Botânica que foi realizado na cidade universitária, mas cujo presidente do Congresso e organizador mor do Congresso foi Alcides Ribeiro Teixeira. Então nós fomos para a cidade universitária, fomos apresentar trabalhos e mostrar que não era tão simples assim os trabalhos que nós podíamos apresentar. Muitas novidades, principalmente no campo das criptógamas. O Instituto cresceu. A própria seção de criptógamas, que começou com meia dúzia de gatinhos pingados, chegou uma época onde nós tínhamos ao redor de 30 pessoas entre pesquisadores e estudantes. E então houve uma nova reformulação do Instituto e a seção de criptógamos se quebra em 3. Seção de ficologia, micologia e liquenologia, briologia e pteridologia. Essa outra reforma, a seção de criptógamos se dividiu e deu origem à seção de ficologia, de micologia, de briologia, pteridologia, né? A micologia abrangiu os líquens também, né? E surgiu a ilustração botânica, foi em 1970, mais ou menos. Até então, porque a ilustração botânica, na época do Rene, tinha o Toledo, tinham outros, né, que se dedicavam à ilustração botânica. O senhor falou agora, surgiu a ilustração botânica. Como sessão. Como sessão. Não havia sessão de ilustração antes? Não, havia uma área de desenho, né? Não havia ilustrador, tinha desenhistas, né? E desenho, não tinha uma estrutura. Quando eu cheguei aqui, encontrei a Margaret Mee. Ela já estava aqui. Quando você chegou, ela já estava? Em 59, Em 59, a Margaret Mee já estava. O Alcides estava estava à procura de uma ilustradora para um projeto que ele tinha com o Lyman Smith. O Lyman Smith era especialista em bromélias. O Alcides queria produzir um volume sobre bromélias e queria uma ilustradora para essa monografia do Lyman Smith sobre bromélias brasileiras. A Margaret Mee fez um teste, o Alcides ficou maravilhado com o teste dela e fizeram um contrato para ela ilustrar o trabalho do Lyman Smith. Só que o Lyman Smith não conhecia a Margaret Mee, nem conhecia o trabalho da Margaret Mee. Passado algum tempo, o Lyman Smith resolveu fazer uma visita ao Brasil para conhecer a Margaret Mee. Quando ele chegou aqui e viu o trabalho dela,
ele ficou extasiado com o trabalho dela. Ela tinha uma memória fotográfica para cores que era uma beleza. Depois ela me mostrava as cores que ela fazia e que eu tinha visto no campo, e a cor era idêntica. Em 76, na época, como engenheiro agrônomo, e fui trabalhar no Orquidário do Estado. Coincidentemente, uma área que deu origem a essa instituição. Fiquei no Orquidário do Estado por aproximadamente um ano, depois me juntei a outros colegas na época para reativar a então seção de reservas biológicas do Instituto de Botânica, hoje seção de ecologia. Na época, Yara Strufaldi e eu revivemos esta unidade por conta de uma orientação do então diretor à época, Dr. Armando Ventura. Na época, em 1989, quando o Instituto de Botânica acabava de ser transferido para a Secretaria do Meio Ambiente, a então criada Secretaria do Meio Ambiente, né? Nós estávamos trabalhando por conta da formação com recuperação de áreas degradadas, já naquele tempo, né? Por isso, em 89 foi feito o primeiro simpósio sobre restauração ou matas ciliares, na época muito preocupado com a conservação dos rios, já que a minha formação enquanto dissertação de mestrado e depois doutorado, sequencialmente, sempre trabalhou o estudo das plantas, né? E a gente estava na Secretaria da Agricultura, portanto comportava discutir agronomia. E o meu trabalho, mesmo estando na Secretaria da Agricultura, o estudo de botânica primava por discutir o melhor uso dos recursos naturais. Na época, o maior herbário desse estado e é referência nacional com relação à flora do estado de São Paulo. E os melhores especialistas das famílias botânicas que têm feito isso, e tem sido uma coisa importante porque agregou pesquisadores de todas as famílias botânicas e, portanto, é um referencial muito bom. Em 87, a doutora Marilza Cordeiro Marinho foi levada à diretoria geral do Instituto, exatamente na época em que o Instituto saiu da Secretaria da Agricultura para a Secretaria do Meio Ambiente. Às vezes eu me pergunto se isso foi uma boa saída. Eu realmente acredito que foi. A gente estava na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, numa coordenadoria de recursos naturais, que às vezes batia de frente em termos orçamentários, em termos de dinheiro que vinha para o Instituto de Botânica. Porque, evidentemente, numa Secretaria da Agricultura, uma coordenadoria de pesquisa agropecuária tem um peso mais forte do que uma de recursos naturais. A gente não deixava desmatar, não deixava derrubar nada para preservar os recursos naturais, e em recursos naturais não é só a vegetação, mas também a água, os minérios, etc. e tal. Então, havia sempre uma certa disputa por orçamento entre as duas coordenadorias. Em 1987, no governo do Orestes Quercia, houve então a criação da Secretaria do Meio Ambiente, e a Secretaria não ia ser criada sozinha, precisava ter alguma coisa sob a sua égide. E nessa situação, os institutos da Coordenadoria de Pesquisa de Recursos Naturais passariam então para a Secretaria do Meio Ambiente, junto com a CETESB, que também estaria nessa secretaria. Eu sei de um projeto de bombardeamento de sementes por helicópteros, né?
em várias regiões da Serra do Mar para tentar recuperar a cobertura vegetal, né? Isso. A senhora participou desse projeto? Desde o comecinho, porque no comecinho nós não tivemos ainda a ideia do helicóptero, avião, a gente não tinha, então a gente partiu para fazer um serviço manual. Então nós trabalhávamos aqui, os pesquisadores do Instituto Botânica, escalando aquela serra, amarrado com cinturão de bombeiro, de coisa, né? A gente escalava a serra e plantando manualmente, né? Então a gente começou o serviço fazendo na mão. Aí percebemos que uma dificuldade imensa, mas que dava resultado. E aí que surgiu a ideia do avião. Inclusive a primeira ideia foi seguindo um trabalho do Japão, falou, vamos jogar de avião. Aí o que acontecia? Você jogava, você me espalhava no mundo e não chegava no lugar que você queria, porque é muito leve. E o avião passando, aí se substituiu, né? Se passou a pensar em trabalhar com pellets, então você tratava as sementinhas com gelatina, elas ficavam mais pesadas e onde caía grudava. Né? Esse projeto foi desenvolvido principalmente junto com o Sérgio Pompeia na CETESB, mas junto com o pessoal daqui. Mas com tecnologia japonesa? Não, a primeira imitação foi o avião japonês. Quando foi os pellets já foi ideia daqui mesmo, né? E o pessoal do Botânico trabalhava junto com o pessoal da CETESB e lá era o Sérgio Pompeia. Aí quando foi feito, se jogou de avião, se percebeu que no helicóptero você tinha mais localizado do que no avião, né? Você conseguia localizar melhor onde você queria fazer o plantio, né? E o pessoal do Botânico acompanhou durante aí 2 anos, depois o crescimento dessas plantas, se elas se reproduziam, se elas realmente tinham voltado a habitar, né, a Serra do Mar. Então foi muito interessante, né? A gente foi bastante questionado se o problema, por exemplo, de jogar de ovos de avião perdia muita semente, né? E eu lembro que eu respondi na época que praticamente 30% pegava em frente, 70% você perdia. Mas para gente que nunca tinha feito nada, era um começo, era uma ideia, né, de reforçamento numa área dificílima, né? A declividade, a altura da serra dificultava muito o trabalho, e que eu achava que era um resultado muito bom você conseguir que 30% do que você plantou, né, floresceu, foi embora. Quem participou com você? Tanto pesquisadores, gostaria também de incluir o pessoal de apoio, porque eu imagino que fazer algo dessa envergadura precisasse ter um suporte de apoio também. Como foi? Quem são as pessoas que participaram disso? Olha, eu lembro mais, né? Eu lembro que era dos pesquisadores, né? Tinha Luiz Mauro, na época era pesquisador novo, né? Depois, você bem depois. Tinha o pessoal das sementes que trabalhava lá. Efigênio, lembra? Qual era a função dele? Que morava aqui. Eles eram auxiliares na seção de sementes, né? Então tinha o pessoal também da produção de mudas, a Isilda, né, que eu lembro. Mas tinha mais, é que eu não lembro o nome. E dos pesquisadores? Eu lembro bem do Luiz, né? Que era assim, pau para toda a obra, né? Vamos, então vamos. Então, mas tinha outros também, né? Maior. Você embarcou nos helicópteros, ajudou a... Eu embarquei nos helicópteros, ajudei a colocar semente. Lembro de pular do helicóptero lá no topo do morro e depois descer a pé. Né? E a gente tinha um apoio na época muito bom do Werner Zulauf, que era presidente da CETESB. Precisamos retomar a questão do desmatamento da Serra do Mar, aquela poluição de Cubatão, os grandes problemas que a Vera Bononi levantou e que você foi fundamental também na recuperação das encostas da Serra do Mar, mas isso ainda foi na primeira gestão, correto? Isso, na verdade, foi no final da gestão da Vera, porque ela era diretora, ela e a Marilza, né? E eu vim depois da Marilza, mas eu era técnico da área de jardins, etc. E estava associado no programa da Serra do Mar. A gente acompanhou tudo isso. E nós também, o Botânico, foi responsável
por indicação das espécies nativas que deveriam ser utilizadas na restauração. A gente era discutível para nós usar gramíneas, como a braquiária, a invasora e tal. Felizmente hoje, e prevendo o que a gente falou, acabou a poluição, houve a regeneração natural e essas espécies nativas sobreviveram. As braquiárias foi uma situação de momento, para segurar para não cair, como se põe na beirada das estradas. Mas ela também já saiu de lá, porque lá é para ser espécies adaptadas àquela situação. Entendeu? Só não estava antes porque, em alguns momentos, houveram escorregamentos naturais, mas em outros eles foram provocados pela poluição atmosférica que secou com paliteiro na Serra do Mar. E na medida que essas árvores caíam, fazia o efeito alavanca e deslizava tudo. Então foi triste, mas a gente participou na fase de subir a pé em lugares críticos da mata com equipes e plantar mesmo estacas, mudas, porque você não tinha nem subsolo para aquilo, né? Então foi uma fase interessante de aprendizado, mas que ficou marcado. Depois houve monitoramento desses campos de reflorestamento, vamos assim dizer? Tem. A minha área de trabalho é restauração. Eu abracei essa questão há mais de 25 anos. É melhor que isso. A gente começou trabalhando em restauração para conservar recursos hídricos, trabalhando em restauração para evitar escorregamentos, trabalhando em restauração para conservar a biodiversidade. Eu tinha esses 3 flancos, né? Então, a mata ciliar é uma abordagem que na época foi muito importante, né? Mas hoje todo mundo sabe da importância dela, mas na época não. Por isso os nossos cursos d'água estavam secando. Na época, era importante que a Serra do Mar se mantivesse intacta, não podia, então eu tinha que ter um controle sobre a poluição. Ideias da época que chamavam de desenvolvimento, se tivesse fumaça, está promovendo o desenvolvimento da Baixada, olha quanta chaminé, quanto mais chaminé tivesse, na hora do desenvolvimento, foi a principal causa da época do desmatamento. Quando se conservou, e aí a gente foi fundamental nisso, quando se eliminou o efeito da poluição e utilizou algumas espécies mais resistentes, naturalmente a vegetação foi voltando. Hoje, se você for lá, está totalmente recuperada aquelas áreas de escorregamento, você pegar áreas da mesma época que tivemos lá e de agora, que é o monitoramento que você está falando que a gente fez, que faz até hoje. O primeiro secretário de Meio Ambiente foi o Dr. Jorge Wilheim. Ele não era botânico, era um arquiteto, uma pessoa de muito boa visão, uma pessoa séria, muito correta, e na gestão dele começou um projeto que eu reputo bastante interessante para o Instituto de Botânica, que deu início a uma linha de pesquisa do pessoal que trabalhava na seção de ecologia, que foi um convênio com o governo da Alemanha, em que se começou a estudar os efeitos de poluentes aéreos sobre as plantas. Então, eu acho que foi um projeto bastante interessante e que ajudou a formar pessoal, e até hoje tem alguns grupos, alguns pesquisadores da seção de ecologia que ainda se interessam pelo tema e continuam investigando esses efeitos. Mas eu acredito que alguns diretores se destacaram na formação do corpo técnico do Instituto. Eu poderia citar, por exemplo, na época que, em 88, que começou a flora fanerogâmica do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, foi uma época em que houve um treinamento grande de taxonomistas aqui no Instituto de Botânica, e isso preparou a pujança do herbário que é hoje, né? Com vários acréscimos depois, mas o início realmente foi esse projeto que contou com o auxílio da doutora Graziela Barroso, Ana Maria Juliette, Henrique Foreiro. Então nós contamos com tudo isso. Outra coisa da gestão da doutora Sônia, por exemplo, foi
nessa época foi criada a Rede Latino-Americana de Botânica, que trouxe também colaborações da América Latina para o Instituto de Botânica e do Instituto de Botânica para outros países da América Latina. Então, houve assim uma internacionalização do Instituto de Botânica. Menos esperava, a doutora Vera Bononi foi indicada para ser diretora-geral do Instituto de Botânica, na gestão que ainda me antecedera. Logo depois, ela foi chamada para uma situação na Secretaria do Meio Ambiente, que já estava criada, no início da criação. E, na época, vencendo a gestão que me antecedeu, que era a doutora Marilza, nós queríamos nos envolver, aí estávamos preparados, pelo menos academicamente, cumpridas as regras da CPRTI, para poder assumir um cargo desse. Mas foi também um desafio, porque a gente tinha vivido nos anos que nos antecederam uma tristeza, que foi o fechamento do Jardim Botânico à população. Então ficou por muito tempo parado, 5, 6 anos, por conta de não ter uma discussão mais forte de recursos para fazer a manutenção, e se optou à época por trabalhar os orçamentos apenas com a parte de pesquisa do Instituto Botânico. Então, quando chegou nesse momento, que a gente começou a fazer um movimento, discutir, a Secretaria do Meio Ambiente, na época o secretário era o Alaor Café, deu continuidade à forma de pensar do governador Montoro e colocou a escolha desse instituto e de outros também da forma mais democrática possível, que era fazendo uma votação entre os seus funcionários. E essa votação foi feita aqui no Botânico, e a satisfação maior é que eu concorria, eu coloquei meu nome para concorrer nessa situação. A gente teve uma votação expressiva, cerca de 90% dos votos, e foi essa a satisfação que me deu um desafio maior, porque quando eu acho que isso foi um dos motivos que fez com que eu ganhasse aquela eleição, eu tinha tido um compromisso de que durante a minha gestão eu ia dar um jeito de reabrir o Jardim Botânico para a população. Eu ia lutar com todas as minhas forças para que isso acontecesse, embora muita gente não acreditasse, E, de fato, o que aconteceu foi isso. Menos de um ano depois de eu ter tomado posse, eu promovi a reabertura do Jardim Botânico, uma série de coisas que foi possível, um pouco pela luta, outro pouco pela sorte. Eu tive muita sorte de patrocínios, de apoios, de amigos, de poder contar, inclusive, com o pessoal que tinha me apoiado para ser diretor, em grandes mutirões que a gente fez aqui no Jardim, usando caminhão, caindo os pedaços, mas com ele mesmo tentando fazer as limpezas, o que era preciso. Eu não posso deixar de reconhecer que tive uma ajuda importante da Regional do Ipiranga, da época da Prefeitura. Tivemos parceiros importantes. Depois, na sequência disso, apareceu uma grande multinacional, chamada Atlantis do Brasil, que ia lançar um produto biodegradável. Foi na Secretaria do Meio Ambiente procurar uma proposta para aplicação, que ela ia lançar aquele produto nacional, fantástico, etc. Mas queria fazer uma festa em cima disso, mostrando que o produto deles era muito importante. Muito bem. Aí eu era provavelmente o diretor mais novo que tinha de idade, de todos os que tinha aí, um pouco afoito. Eu falei, eu quero isso daqui. E eles vieram aqui, e na conta que a gente fazia, era possível que, se fosse negociar uma passagem de recurso ou alguma coisa desse tipo para fazer a obra acontecer em um ano, e a gente tinha só o projeto, do que é hoje a lanchonete, do que é hoje era um banheirão lá. Eu falei, eu tenho uma coisa aqui. Quando a gente conversou, a Vera Severo foi uma das pessoas que trouxe eles para conversar com a gente. Eu faço a minha homenagem a ela também, porque
Ela depois trabalhou os projetos também que estavam sendo feitos lá. E na época eu acordei com o pessoal que se eles seguissem o projeto elaborado pela Secretaria, se fizesse da melhor forma possível, eu não queria nem fazer a licitação. A própria empresa que ia fazer a licitação e apresentar o projeto, e aí eu viabilizaria que isso acontecesse em praticamente 8, 9 meses. Né? Simultaneamente a gente atacou outras situações, com os recursos que a gente tinha, a gente deu um jeito de, fomos nos lugares críticos para reabrir, de restaurar as grandes estufas históricas. Como é que eu abro, limpo, faço, mas tem que ter uma atração maior, que era as estufas que estavam tudo caindo praticamente, elas foram restauradas, não foram recuperadas, foram restauradas. Fazer um novo estacionamento. Então o estacionamento que tem do lado de lá da Avenida Miguel Steff não existia nessa época. Para a reabertura do Botânico, ele foi, naquela época, antes disso, o estacionamento era dentro do Botânico, não tinha lá fora. Depois foi possível, para a reabertura, fazer aquele estacionamento. Então tinha o tripé, tinha a lanchonete e os banheiros contemplados, que é uma coisa boa. Tinha a estufa e tinha o estacionamento. Bom, esse era o básico. Aí nós trabalhamos a portaria principal para a abertura, que era o projeto da Vera Severa também. Então foi feito meio que simultaneamente à lanchonete. E as reformas que a gente fez nas estufas. Das estufas para dentro, dava dó, porque era um matão só, parecia uma mata que se ficou naturalmente gerando no interior de uma outra mata, tudo entupido, a canalização, drenagem. Foi um trabalho árduo de um ano para conseguir aquilo, principalmente porque não tinha recursos orçamentários. E felizmente isso é um marco histórico. No dia 2 de fevereiro de 1992, né? Uma semana depois do aniversário de São Paulo, ainda na ressaca do aniversário, que foi assim mesmo, que foi combinado no domingo, bonito, de sol, um show para mais de 60 mil pessoas que passaram aqui naquele dia, durante o dia todo, aquele show. Nós tivemos a visita do governador na época, andamos aqui, parecemos, e tudo porque as pessoas estavam ávidas por uma área como essa. Então 3 coisas compuseram esse projeto. O projeto chamava-se Jardim Botânico, que bom te ver de novo, né? Era o slogan. Acho que pelo menos 2 centenas de outdoor foram espalhados pela cidade, também pela empresa que bancou a festa, trouxe cerca de 20 atrações para comemorar esse dia, essa festa, e por isso hoje eu digo com muito orgulho que foi na minha gestão que se trouxe mais gente no Botânico para se divertir e rever a instituição em um único dia, né? As catracas registraram mais de 60 mil visitantes no mesmo dia. A pergunta seguinte era com relação aos diretores que sucederam Wilson Rene e Alcides Teixeira. Quais os principais entraves, as principais conquistas e os principais entraves que eles enfrentaram após Alcides Teixeira? Mas qual deles foi o mais marcante, na sua opinião? Eu acho que Fidalgo, Oswaldo Fidalgo, Armando Ventura, Vera Bononi, Luiz Mauro, que já foi também diretor antes, Marilza Cordeiro Marino, Sônia Dietrich, pesquisadores excelentes, todos eles. Todos eles fizeram, sim, alguma coisa para a instituição. E talvez 2 marcaram por causa do Jardim Botânico. Chegou um momento que nós praticamente não tínhamos verba para manter o Jardim Botânico. Não tínhamos mais funcionários que pudessem roçar a grama. E o jardim estava ficando, digamos, feio, mal cuidado, aparentemente. Nesse momento, a Marilza Cordeiro Marino mandou fechar o Jardim Botânico à visitação pública.
querendo causar impacto e esse impacto levar o governo a repensar as verbas institucionais, contratação de mão de obra e etc. O Jardim Botânico ficou fechado durante todo o mandato Marilza Cordeiro Marinho. O sucessor da Marilza foi o Luiz Mauro Barbosa. E o Luiz Mauro Barbosa me levou para vice-diretor nessa época. Então, ele fez uma reunião, precisamos reabrir o jardim. E foi uma discussão acalorada, porque, gente, nós vamos reabrir com o quê? Desde que a Marilza fechou, o negócio piorou. Então a gente reabre com o quê? Vamos dar um tapa e vamos para frente. O tapa o que foi? Foi pintar as guias de branco, bonitinho, uma faixinha branca, uma não, limpar bem limpo o jardim, roçar a grama e pronto, é isso que nós vamos fazer. E o Luiz Mauro cismou de convidar prefeito, convidar governador, convidar Deus e todo mundo para a solenidade de reabertura. Fleury veio e nós mostrando o jardim, nesse ponto o Luiz Mauro é mestre, né? Tem uma verve terrível e ele mostrando e aumentando e mostrando. Fleury se entusiasmou com o jardim, ele nunca havia estado no Jardim Botânico. E ele perguntou: o que vocês precisam para manter isto aberto, inclusive para o futuro? Daí, o que nos passou na cabeça? Um caminhão basculante, uma retroescavadeira, e eram necessários 25 homens, pedimos 40, pensando num eventual corte. Resultado, o governador disse para o Luiz: você apareça amanhã no palácio, tal hora, para a gente fechar esse negócio. Dias depois chegou um caminhão, uma reta, chegaram 40 homens. Bom, tivemos que realmente reabrir e a coisa foi embora. Me chamou a atenção a necessidade do fechamento, me chamou a atenção a necessidade da reabertura. Dois momentos tremendos, porque fechar o jardim não foi uma decisão fácil. Não tomei parte nessa decisão porque eu não era da direção do Instituto, mas tomei parte na reabertura. Discutimos o fiasco que ia ser pintar guia e chamar governador. Mas depois seja o que Deus quiser. E Deus quis. Eu acho que foi muito importante para os institutos de pesquisa e que nós tivemos o privilégio de ser o segundo instituto de pesquisa aí nessa vertente. Foi a criação do curso de pós-graduação no Instituto de Botânica. Eu acho que a gente batalhou bastante por isso. Nós começamos a trabalhar nesse assunto ainda quando era assessora do Dr. Adalto, e depois, quando assumi a diretoria geral, nós demos um impulso grande, tanto é que no final da minha gestão o curso estava aprovado pela CAPES. Começou a funcionar já na próxima gestão, o Dr. Luiz Mauro era o diretor-geral. Então, eu acho que o fato de nós termos um curso de pós-graduação deu um ânimo novo à instituição, trouxe mais estudantes, sangue novo, ideias novas, obrigou os pesquisadores, mais do que nunca, a se atualizarem em termos de bibliografia, em termos de metodologia científica, em termos de tecnologia, em termos de uso de equipamentos. Então, eu acho que isso trouxe um sangue novo para a instituição e eu fico muito contente de ter sido, de
ter trabalhado para que isso realmente se concretizasse. Eu acho que isso foi um ânimo novo. Depois o Instituto Biológico criou seu curso também e está absolutamente dentro das atribuições nossas. Está dentre as 5 grandes atribuições do Instituto de Botânica está a formação de recursos humanos por meio de cursos de aperfeiçoamento, de pós-graduação, enfim, nós estamos cumprindo a missão da nossa instituição. Isso me deixa assim, extremamente tranquila e muito feliz de que as coisas estão caminhando. Fale agora sobre a implantação do curso de pós-graduação que ocorreu nessa sua segunda gestão. Essa é uma coisa que me orgulho muito, né? O curso de pós-graduação criado nessa gestão. Claro que nos anos que antecederam a sua criação e de fato implantação aqui, nós devemos muito a diversos pesquisadores e técnicos e pessoas que estiveram envolvidos com essa criação. Entre elas, gostaria de destacar a pessoa da própria Sônia Dietrich, que foi a primeira coordenadora do curso, mas também da Solange e de todas as outras pessoas que trabalharam, a própria doutora Lilian, que na época ajudou muito na concepção das disciplinas e etc., na implementação, na preparação para a implementação desse curso. O curso foi então inaugurado em 2002, se não me falha a memória, e na inauguração a gente adotou e tinha como perspectiva desse curso, além da formação de pesquisadores e estudantes voltados às questões ambientais, já que o curso era biodiversidade vegetal e meio ambiente, único no país que trabalha com todos os grupos de planta, né? Dando essa cara, essa notoriedade ao nosso curso, como de fato ele teve nos anos que sucederam. Para ter uma ideia, hoje ele é considerado pela CAPES como nível 5, um dos maiores, né, nessa categoria, e tal é o reconhecimento. Os nossos pesquisadores, a maior parte, são pesquisadores da própria instituição que são responsáveis pelas disciplinas. O que agrega de valores ainda mais ao nosso instituto? Com a incorporação dos alunos da pós-graduação, os pesquisadores se viram motivados a desenvolver novas linhas de pesquisa, né, novos trabalhos para orientar os próprios alunos. E isso fez com que crescesse a mão de obra especializada da instituição na discussão das questões acadêmicas, nas propostas de pesquisa que a gente teve pela frente. Então, o curso, além de oferecer uma excelente opção para a comunidade científica, foi um braço fortalecedor do Instituto de Botânica e, particularmente, também do Jardim Botânico de São Paulo. Por que particularmente o Jardim Botânico? Porque o Jardim Botânico acaba sendo o laboratório vivo que é utilizado pelos alunos da pós-graduação, que podem ir lá desenvolver diversos trabalhos envolvendo taxonomia, envolvendo conservação da natureza, conservação dos ecossistemas, envolvendo as questões de recursos hídricos, né? Temos várias teses, dissertações envolvidas nos nossos cursos dados aqui no Botânico, pessoal envolvido com a temática, né? De algas, de fungos, enfim, o Botânico, com esse curso de pós-graduação, só ganhou, né? Nesses praticamente pouco mais de 10 anos de existência, mostra quão importante tem sido para o fortalecimento dessa instituição, seja no convívio com a comunidade estudantil, seja na formação de recursos humanos, seja na melhor orientação que levaram o Jardim Botânico de São Paulo, inclusive a categoria 5 do CONAMA, o primeiro do Brasil com essa categoria, né, que engloba, entre outros aspectos, o conhecer o que tem lá, as coleções, a discussão e a manutenção dessas áreas, de tal forma que nós fomos reconhecidos
e precisava ter a pós-graduação, era um dos itens reconhecidos pelo CONAMA para essa categoria, né? Somos orgulhosos por isso. Então, também nesse aspecto, a pós-graduação foi fundamental para o Instituto de Botânica. Um outro aspecto que eu não gostaria de deixar de mencionar é que hoje você capacita pessoas para ir para o mercado de trabalho e falar sobre meio ambiente voltado para as questões vegetacionais, né? O que não se tinha antes, principalmente no que diz respeito ao estudo de impacto ambiental, ou seja, não se tinha de uma forma mais holística, considerando todas as áreas da botânica, né, que deu essa formação, e mais um respaldo de estar vinculado à própria Secretaria do Meio Ambiente, que tem suas regras, suas normas, os seus procedimentos adotados em licenciamento ambiental, nas questões voltadas para a regularização das áreas, como o cadastro ambiental rural, e nós aqui no Botânico já oferecemos informações que são suficientes para os profissionais que aqui são formados nesse curso de biodiversidade e meio ambiente, biodiversidade vegetal e meio ambiente. Fiz parte da comissão que criou a pós-graduação. Então nós tivemos a nossa pós-graduação com elementos basicamente da casa, mas nós já tínhamos ao redor de 200 teses orientadas em universidades como colaboradores. Portanto, criar a nossa e dar seguimento foi apenas uma questão natural. Todos nós já sabíamos exatamente como que nós íamos proceder. A pós-graduação eu achei uma coisa importantíssima. Foi uma criação exata, precisa e na hora. Porque cada um de nós, através dos nossos estudantes, forma recursos novos, dão sequência à nossa pesquisa e aumentam a produtividade científica da própria instituição. Aqui na biblioteca tem uma prateleira de teses que faz inveja para muito curso mais antigo do que o nosso de pós-graduação neste país. A pós-graduação tem uma importância muito grande dentro deste Instituto de Botânica, porque através dela estamos abrindo muitas outras avenidas de pesquisa, coisas que nós sozinhos não podemos fazer, ou faríamos numa escala infinitamente menor. Os estudantes abrem possibilidades, novas avenidas de pesquisa e vão levando isso para o Brasil, porque é interessante pensar que são novas cabeças que se formam, muitas delas nós gostaríamos de que ficassem aqui no próprio Instituto, mas aí depende dos concursos públicos, os concursos dificilmente são autorizados, mas em concursos anteriores nós já tivemos oportunidade muito grande de absorver um número elevado dos próprios estudantes que aqui se formaram. A gente entrava num momento de uma certa dificuldade orçamentária e que precisava trabalhar alternativas de sustentabilidade para a instituição. Para isso, o objetivo que a gente teve maior foi buscar na potencialidade aqui existente, né, os especialistas, as pessoas que identificam plantas, as pessoas que fazem projetos de restauração, as pessoas que trabalham com as questões aquáticas, né, sobretudo qualidade de água, enfim, que pudessem produzir alguma coisa voltada para políticas públicas e que pudesse ter um retorno sobre os trabalhos prestados, e com isso a gente poderia estar avançando mais e investindo mais em pesquisa científica. Então, aproveitamos também esse potencial dos nossos pesquisadores e iniciamos a discussão para a construção do herbário maior do estado de São Paulo, nesse contexto, fazendo jus à comunidade científica que
desenvolve seus trabalhos aqui. Isso também foi nessa gestão que se iniciou um projeto muito importante que foi capitaneado pelo Rui Otaki, que é o Palácio de Cristal. Tivemos inclusive simulações em eventos com o palácio pré-montado, mas a ideia era de ter uma grande construção, e este projeto já está pronto e é um legado para as futuras gerações. Pretendia-se conseguir recursos da Lei Rouanet, já que ele desenvolve no seu interior grandes eventos, teríamos museus, teríamos grandes exposições culturais e científicas, teríamos simpósios, e esse projeto englobava tudo isso, além da beleza que estará oferecendo na frente da Avenida Miguel Esteban. Esse projeto pronto, com recursos obtidos junto a diversos órgãos patrocinadores à época, está à nossa disposição para, no primeiro momento, voltarmos a discutir a sua real implantação, no momento adequado. Também nessa gestão foi possível se discutir bastante uma metodologia para os trabalhos envolvendo supressão de vegetação em grandes projetos rodoviários que se fazia nesse país. Entre eles, o que acontecia nesta época, era uma demanda sobre as atividades do Rodoanel. O botânico foi chamado pelo então secretário, professor Rodenberg, para apresentar uma metodologia que pudesse dar um respaldo aos estudos de impacto ambiental, uma vez que no CONSEMA havia questionamento sobre a forma que isso vinha sendo conduzido ou a profundidade que o assunto vinha sendo tratado. E por acordos com o Ministério Público Federal, o IBAMA e com a própria Secretaria, o botânico foi um dos órgãos de excelência indicados para acompanhar os estudos voltados para a botânica e restauração ecológica. Também neste período, eu poderia lembrar mais as situações importantes do contexto científico, que foi a nossa luta incessante de aprimoramento das listas de espécies ameaçadas de extinção. Entre elas, nós conseguimos lançar ainda nesse ano o livro vermelho, né, das espécies ameaçadas de extinção, que saiu inicialmente por uma resolução e que vem sendo constantemente atualizada, e a última atualização foi feita no ano passado. Então, já temos nova atualização e esse material foi podendo ser cada vez mais utilizado pela comunidade por conta de se ter hoje o mecanismo da informática, né? Através dos sites a gente consegue passar isso com mais facilidade para as pessoas. Um outro aspecto que a gente conseguiu também desenvolver foi, já que a gente começou a indicar uma técnica que envolvia a restauração com um número mínimo de 80 espécies ou mais, que é como acontece na natureza, e é esse o papel de um instituto botânico, uma instituição botânica, né? A gente tinha que também facilitar o uso delas. E a gente sabe que a identificação dessas plantas já é difícil do ponto de vista do indivíduo adulto, a árvore. Imagina da muda que a pessoa compra, que poderia estar comprando eventualmente uma muda por outra, um gato leve, como se diz aí. Então nós já fizemos um manual com mais de 300 espécies identificadas e apontadas na forma de fotografias da muda, que a gente tem tanto em manuais quanto está disponível no nosso site. Esse terceiro da gestão, que é a gestão Bruno Covas e o adjunto dele, que era o Rizek, que era quem ficava mais experiência na secretaria, isso de uma forma bastante particular, pode ser emprestada nas discussões que eles me chamaram, né? E eles me chamaram muito mais para discutir políticas públicas em áreas de conservação, o grande programa do governador do estado, desde o primeiro momento que assumiu, por exemplo,
o Bruno Covas e a Patrícia, era que eu me envolvesse bastante no programa, primeiro Mata Ciliar e atualmente no Nascentes, que é um complemento do outro e que eram prioridade do governador. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui é que o Instituto de Botânica, ao longo de todas as gestões que eu estive, por assim dizer, nós somos também pioneiros nisso, criou aqui neste parque o tal Conselho de Defesa do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, que teve, entre outras coisas, uma participação efetiva e importante na concessão da área Expo Imigrantes, porque negociou na época e recebeu uma área em troca, que era da agricultura, e que em 5 anos já constituiu uma floresta, que está plantada aqui para consolidar e fazer com que as coisas saiam do papel e evidentemente venham para a prática. Na concessão estava previsto que essa área deveria ter uma conexão na vegetação, um plantio de restauração e que os recursos que estarão sendo oferidos pelo governo do estado para uso advindos dessa concessão terão pelo menos 50%, se consta em lei, 50% deles aplicados diretamente neste parque. A perspectiva de um futuro muito melhor, seja na linha de promover investimentos de infraestrutura, cercamento, uso da área, acesso, melhorar os acessos, enfim, e dentro da instituição trabalhar outras questões que também bem encaminhadas, envolvendo saneamento, envolvendo reformas prediais e entre outros aspectos que são fundamentais e que, de um modo geral, as restrições orçamentárias vêm segurando situações dramáticas que a gente precisa consertar agora, mas que tem essa perspectiva bem na nossa frente. Basta que nos próximos anos os nossos sucessores saibam aproveitar isso. E por esse depoimento que a gente está dando aqui é importante, porque eles vão ficar aí para ser utilizados, inclusive para as futuras gerações. Nós acabamos de conseguir, com esse mesmo conselho, que a Câmara de Compensação Ambiental nos fornecesse recursos para que a gente tenha de volta a área do Bom Maruf, que é uma área importante que tem aqui na frente do nosso restaurante e que, desde que eu entrei aqui há mais de 40 anos, eu sonho com essa área voltando para nós. E agora, ela nunca esteve tão perto, nós já temos recursos, já estão separados, já foram feitas as avaliações, os peritos já vieram aqui e nós estamos esperando só uma palavra final do juiz para fazer, para que essa área seja definitivamente passada para o Instituto de Botânica através de desapropriação e ela vai incorporar o nosso parque. Será um ganho, um sonho que eu tenho e que eu gostaria de realizar antes de sair daqui do Botânico, né? Então, esse sonho também está muito perto, nunca esteve tão perto, né? Espero que isso aconteça. Eu vejo a necessidade da criação de uma nova carreira. Primeiro, eu vejo a necessidade urgente de melhorarmos aspectos dessa carreira, que é por mérito, por incrível que pareça, é que nós deveríamos, primeiro, reformular aspectos dessa carreira, fortalecendo o aspecto meritocrático e melhorando também os salários para que a gente mantenha, que não fiquemos aqui uma escola de formação de funcionários de apoio para outras instituições, principalmente para as universidades e laboratórios particulares, privados. Enquanto o governo não abrir os olhos para a necessidade da pesquisa, pesquisa não é luxo nem lixo. Eu acho que o Estado corre sério risco de ver as suas instituições, algumas até já secular, fecharem as portas. Se é isso que ele quer, se esse é o projeto,
estão muito bem encaminhados, porque eu não sei até que ponto as instituições conseguem sobreviver nessa míngua salarial, né, orçamentária, perdão, não salarial, e também com legislações cada vez mais exigentes a partir do nada. Exige-se muito do nada. Achamos que os institutos, ainda que tenham que procurar ter autossustentabilidade, correr com as suas pernas, ele está envelhecendo com os seus pesquisadores, né? Os pesquisadores precisam ser renovados. E ainda considero que pelo menos esta categoria, pesquisadores e apoio à pesquisa, boa parte dela deva ser, sim, de servidores da administração direta, sobretudo nas questões envolvendo o meio ambiente. É possível se fortalecer isso, e essa é a tendência moderna, com convênios, acordos, prestação de serviços, de fundações, etc., para avançar na busca de recursos de sustentabilidade. Mas a base, sobretudo numa Secretaria como o Meio Ambiente, de informação consolidada, sem ingerência nenhuma das indústrias, da Fiesp, enfim, de empreendimentos maiores, etc., tem que ser do poder público. Que uma tendência, uma saída vai ser a terceirização de projetos e produtos. Quer dizer, quem tiver competência para fazer, ganha, estando numa ou outra situação. Para isso, uma das primeiras coisas que deveria ser flexibilizado, como já acontece na própria universidade, é o regime de tempo integral ser flexibilizado, né? Porque se você tiver, por exemplo, um pesquisador, como a gente tem, de alto nível, e que possa dedicar uma parte da sua atuação à busca de recursos, né, que possa trabalhar essas questões, e inclusive com consultorias, como o professor Goldenberg me citou uma vez, o exemplo da USP, eles lá têm um dia por semana que eles podem se dedicar à pesquisa, à consultoria, inclusive com obtenção de recursos. Um percentual vai para o laboratório e um percentual para eles, que poderia equacionar de acordo com o desempenho, e aí sim, o desempenho iria nortear quem tem maior ou menor competência e, portanto, maior ou menor salário, ou até não só a competência, mas também a opção. Quem quer trabalhar mais no contexto de se buscar mais recursos para desenvolver um projeto de impacto, de importância, seja para qualquer área. É uma situação difícil, mas eu considero que vai acontecer no futuro. O Estado não tem essa tendência de ser mais paternalista, até porque nem tem condições, a gente vê que não tem condições físicas, monetárias de suprir isso, mas ele pode bem abrir canais que se realizem de uma forma indireta, como tem em outros países mais evoluídos. As pessoas não têm mais o Estado paternalista. O Estado abriu mão para a busca de recursos, né, da iniciativa privada, para poder dar sustentação, já que a própria iniciativa privada que vai obter isso. O próprio secretário atual é muito nessa linha. Ele acha que, por exemplo, se a gente presta um serviço de qualidade, porque investiu em pesquisa durante anos para ter a informação, a gente deve cobrar por esse serviço e o recurso advindo desse serviço ser revertido para a instituição, né? Então, essa é uma visão moderna, eu acho, né? Difícil a transição? Difícil. Mas pior do que isso é esquecer que isso possa acontecer e deixar as instituições se acabarem, e deixar elas serem totalmente terceirizadas, deixar esse potencial que a gente tem aqui, como o Jardim Botânico, o próprio zoológico, serem terceirizados por uma exploração que deixam de lado as questões conservacionistas.